Glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus. Bom, estamos começando mais um ano. E eu acredito que essa palavra é para você que precisa começar de novo. Porque nós temos um Deus que é um Deus de novos começos. Amém? Esse é o tema dessa noite, novos começos. Então abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 15. Glória a Deus. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra na arraial. Não é alarido, pois respondeu ele, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou ao pé do monte. Até aí, vamos orar? Pai, pedimos graça da parte do Senhor, pedimos o teu favor, pedimos a unção do teu Espírito Santo nessa noite, Pai, para que os teus filhos possam receber essa mensagem e que a luz da tua palavra, ela venha e resplandeça dentro de cada um de nós nessa noite. É que eu te peço, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, no início do capítulo 32 de Êxodo, Deus, ele chama Moisés para esse lugar, onde ele entrega não apenas os 10 mandamentos, mas ele também dá visões a respeito da edificação do tabernáculo. E muita coisa acontece aqui. E durante esses 40 dias que Moisés está lá no cume do monte, o povo chega para Arão, que era irmão de Moisés, e começa a pressioná-lo. E eles dizem: olha, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, o nosso líder. E para resumo da história, aquilo que nós sabemos, o povo pressiona Arão a construir um ídolo, um bezerro de ouro. A idolatria tem sido ao longo das eras um atalho, não só para aquelas pessoas que não entendem o que é fé, que é a convicção daquilo do que não se vê, mas para aquelas pessoas que não entendem e compreendem o que é intimidade e proximidade de Deus. E eles tentam regredir naquele modelo pagão, com o qual eles conviveram muito tempo lá no Egito. E eles dizem: Arão, nós queremos ver e tocar alguma coisa, Arão. E quando aquele ídolo é levantado, aquele bezerro edificado, começa toda uma festa e um culto de adoração, baseado, eu repito, naquele modelo pagão. Mas quando Moisés está lá no monte recebendo de Deus, Deus diz: Moisés, desce, Moisés. Porque o povo que tiramos do Egito já se corrompeu, já se desviou. E no versículo 11 do capítulo 32 de Êxodo, Moisés começa a suplicar a Deus. Por que Deus não podia julgar o povo daquela forma? Por que Deus não podia destruir aquele povo? E o interessante é que a partir do versículo 11, na oração intercessória de Moisés, ele faz o que eu chamo de dar um verdadeiro sermão em Deus. Ele tenta ensinar a Deus como ser Deus. Por que Deus tinha que conceder uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo recomeço para aquele povo? Deus diz: então tá bom, Moisés, eu não vou destruir o povo. Mas quando ele desce, ele enxerga o que realmente estava acontecendo ali. Eu creio que essa é a hora que Moisés se arrependeu de ter intercedido pelo povo.
Quando ele desce, ele enxerga aquilo que os olhos dele não estavam vendo, irmãos. Porque ele pega as tábuas da aliança, as tábuas que continham os 10 mandamentos, os mandamentos escritos nas tábuas. A Bíblia diz que Deus, com seu próprio dedo que escreveu, irmãos. E movido de ira, de indignação, que ele estava presenciando ali, ele joga, ele quebra as tábuas dos mandamentos no chão. A atitude de Moisés, normalmente a gente não para pensar no que ele fez. Normalmente a gente não para mensurar no valor daquilo que ele decidiu quebrar. Porque ao quebrar as tábuas, Moisés estava declarando que a aliança de Deus não era tão importante. E se você pensar que elas continham os mandamentos de Deus, a gente viu Moisés fazendo o quê? Quebrando os mandamentos de Deus, que é uma figura do pecado. E se a missão dele era de falar, de ensinar a palavra àquele povo, então nós precisamos olhar para Moisés, no momento que ele joga, ele quebra as tábuas no chão, de como quem diz para Deus: eu desisto de fazer aquilo que você quer que eu faça, eu não levo isso mais adiante, ninguém leva isso mais adiante, e essa brincadeira acabou aqui agora. Sobre qualquer ângulo que você olhar, o que Moisés fez foi assustador, querido. E sobre qualquer ângulo que você olhar, não dá para dizer que ele não errou. Eu quero tomar justamente o simbolismo desse erro, de alguém que quebrou os mandamentos no sentido de pecado, e alguém que abortou um plano, um chamado de Deus na sua vida. Eu quero que eu e você, nós possamos olhar juntos para esse Moisés, da forma como Deus olhou. Porque depois Deus vai dar uma chance para Moisés subir de novo ao monte, e Deus diz: nós vamos preparar de novo, Moisés, outras tábuas no lugar da que você quebrou. E por trás disso, queridos, tem uma revelação muito forte de Deus que tem alcançado o meu coração. Que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de oportunidades. Amém, queridos? E nós precisamos entender o coração de Deus, não só para que eu e você possamos começar de novo, mas nós precisamos entender o coração de Deus, para que nós possamos ser instrumentos dEle, na vida de outros que precisam começar de novo. Amém? E quando eu falo começar de novo, eu não estou falando apenas naquele que se converte, porque nenhum de nós tem dificuldade de entender que aquele que se converte, que o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. Amém? Nós cremos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Nós cremos que 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não temos dificuldade com isso. Mas a minha abordagem sobre começar de novo é com aquelas pessoas que talvez para mim e para você, nós temos mais dificuldade de entender isso. Nós temos mais dificuldade de aplicar isso. Porque a minha abordagem sobre começar de novo é com aqueles que precisam começar de novo. Que em algum momento na sua caminhada chutou o balde na vida espiritual, quebrou os mandamentos no sentido do não cumprimento, da desobediência, aqueles que se afastaram de Deus. Eu creio que com esses nós temos mais dificuldade, porque quando a gente olha para aquele que se converte, a gente pensa: viveu na ignorância. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz: eu fui blasfemo, eu falei contra Jesus, mas alcancei misericórdia, porque fiz na ignorância. Agora, nenhum de nós espera que aquele que se converte, ele volte para aquele lugar sujo, imundo, espiritual de onde ele saiu. Ele volte a fazer ou praticar as coisas que ele fazia antes. No entanto, quando a gente olha para a palavra de Deus,
Nós vamos perceber que isso tanto aconteceu naqueles dias, como acontece ainda hoje. De que gente do nosso meio tropece na fé. Tropece espiritualmente. Seja vencido, seja surpreendido por algum erro. Em Gálatas 6:1, a palavra de Deus diz: irmãos, se alguém for surpreendido por alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas tentado. O que ele está dizendo? Antes de você julgar ou apedrejar o irmão que caiu, tenha um coração brando, cheio de misericórdia, e cuide de você mesmo, para que você não seja tentado, não caia na mesma área. Isto é, antes de você pensar em julgar o irmão, cuidado, querido. Poderia ter acontecido com você, comigo. Nós somos humanos, estamos sujeitos. Mas às vezes, quando aquele que se converte, ele cai, tropeça, desvia, ou até mesmo se envolve por uma situação de escândalo ali, muitas vezes a nossa atitude é de olhar com certo desprezo ou condenação, de como quem diz: esse aí, ó, esse aí já era, esse aí não levanta mais não. Mas Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de oportunidades. Amém, queridos? E tem uma passagem que é citada no livro de Mateus 12:20. E a mesma passagem ele cita lá no livro do profeta Isaías 43:2. Onde ele faz uma menção a Jesus. Onde ele diz que ele não esmagará a cana quebrada. E não apagará o pavio que fumega. Eu queria compartilhar com os irmãos uma reportagem que eu assisti um tempo atrás, e que nessa reportagem realmente me fez entender o que é não esmagar a cana quebrada. E nessa reportagem, esse repórter está entrevistando um fazendeiro ali. Esse fazendeiro está dirigindo uma caminhonete numa plantação de trigo, era uma plantação muito grande. E ele estava explicando para esse repórter como que funciona aquela plantação, por que ele tem que passar ali todo dia, como que funciona o adubo daquela terra, enfim, todo aquele processo. Só que eu estava vendo do lado de cá, eu já estava ficando indignado, porque por onde passavam as rodas da caminhonete, todo aquele trigo estava ficando no chão. E parece que o repórter leu meu pensamento, ele falou assim: você passa aqui todo dia? Você faz esse caminho todo dia? Ele falou: hoje eu estou andando menos porque você está comigo, mas se eu estivesse sozinho eu estaria andando muito mais. Aí ele falou: porque eu estou olhando pelo retrovisor aqui da caminhonete, por onde está passando as rodas aqui, todo esse trigo está ficando no chão. Ele falou: daqui a pouco você não vai ter mais trigo aqui. O fazendeiro rindo já, parou a caminhonete e falou: desce aqui que eu vou te explicar como que funciona. Ele falou: está vendo no meu lado esquerdo aqui? Você consegue ver dois trilhos semelhantes às rodas, onde a roda da caminhonete passou? Ele falou: estou vendo. Ele falou: então, ali faz 2 semanas que eu passei. Ele falou: no meu lado direito aqui, você está vendo que a diferença já está um pouco menor? Faz 10 dias que eu passei, a diferença é um pouco menor. O repórter falou: não, você está brincando comigo que esse trigo levanta. Ele falou: é aqui no meio aqui, ó, você está vendo que já está quase por igual, não tem mais diferença? Faz mais de 2 semanas que eu passei, não tem mais diferença. O repórter falou: não, é impossível. É impossível esse trigo de se levantar. Nós estamos falando de uma caminhonete de mais de 1 tonelada no mínimo. O fazendeiro falou: você quer que eu mostre para você como que eu torno impossível esse trigo de se levantar? Ele foi ali no caule, irmãos, onde a roda da caminhonete tinha passado, tinha quebrado o trigo, ele pegou com um dedo. Ele esmagou. Ele falou: agora, esse aqui não levanta mais. Aí ele disse: porque se você só quebrar, ele vai regenerar e ele vai levantar de novo. Mas se você esmagar, ele não levanta mais. No momento que ele falou isso, queridos, parece que explodiu o versículo na minha frente. Ele não esmagará a cana quebrada. A palavra cana significa caule. Se por alguma razão, alguns de nós fomos quebrados, fomos vergados, fomos colocados no chão,
A intenção, o coração de Deus não é de vir para cima de mim, de você, para dizer, você não serve para ficar de pé, eu te coloco no chão. Esse não é o coração de Deus, irmãos. Ele não vai roubar de você a esperança. Ele não vai roubar de você a expectativa de se reerguer, de se reconstruir, amado. Ele diz que não vai apagar o pavio que fumega. Está fumegando, está soltando fumaça, está queimando alguma coisa ainda aí, querido. Ele não vai acabar com a tua chance de reacender aquilo que está quase findando. Aleluia. Glória a Deus. Em Salmo 37, de 23 a 24, ele diz que o Senhor firma os passos no homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor te segura pela mão. O que ele está dizendo, querido? Que mesmo quando cai, Deus não largou a mão. Aquela mão está ali para te reerguer, Ele não vai te deixar prostrado, aleluia. Em Provérbios 24, 16, ele diz, por 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Queridos, nós precisamos entender de que Deus, Ele vai reconstruir usando as nossas vidas, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos. A zombaria de Sambalate diante de Neemias, se lê lá depois em Neemias 4:2, Neemias, ele tinha a missão de reconstruir os muros da cidade, depois que aquelas pedras foram queimadas, foram derrubadas. Ele diz, por acaso vocês acham que essas pedras vão renascer das cinzas? Por acaso vocês acham que vocês vão reedificar com essas pedras queimadas? E essa frase de zombaria de Sambalate, nos mostra exatamente o que Neemias estava fazendo. Neemias não decidiu substituir as pedras quebradas, as pedras danificadas, depois que aquele muro foi derrubado. Mas a intenção, o coração de Neemias, foi de reconstruir usando com aquilo que já estava ali antes, irmãos. Amém? E é exatamente isso que Deus faz comigo e com você, amado. Quando de alguma forma nós somos colocados no chão, a intenção, o coração de Deus, não é trocar a pedra quebrada, a pedra queimada pela boa. Mas a intenção e o coração de Deus é de reconstruir, é de reedificar usando aquilo que estava ali antes. Por isso nós precisamos entender que Deus é um Deus de novos começos, e que Deus nos permite começar de novo nessa noite, aleluia, irmãos. Glória a Deus. Agora, se por um lado, nós precisamos entender que Deus é um Deus de novos começos, nós precisamos entender como Ele trabalha a questão do recomeço. Eu queria mostrar para vocês como que Deus teve que tratar com Moisés depois que ele quebrou aquelas tábuas. E eu queria fazer atribuição a 2 tipos de pessoas nessa noite. De gente que quebrou os mandamentos, no sentido de pecar mesmo, chutar o balde na vida espiritual. E gente que abortou um plano, um chamado de Deus na sua vida. Porque se você olhar lá atrás, você vai ver que Moisés, ele quebrou as tábuas, e as tábuas representavam a palavra de Deus. Moisés também pecou naquele momento. E se a missão dele era de falar, de ensinar a palavra àquele povo, Moisés abortou o plano, aquilo que Deus tinha designado para ele naquele momento. Amém? Vai comigo, por favor, em Êxodo 34, a partir do verso 1. Êxodo 34, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem mesmo ovelhas e nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem,
ali esteve diante dele e proclamou o nome do Senhor. Aqui eu enxergo 4 coisas distintas que Deus teve que tratar com Moisés, depois que ele quebrou aquelas tábuas. E a primeira delas, eu creio que é a base para qualquer pessoa que queira ser restaurado. Deus, ele leva Moisés a reconhecer o erro. Ele diz: você vai se apresentar amanhã de manhã diante de mim, você vai subir de novo no cume do monte, eu vou te dar de novo as mesmas palavras da lei, como as primeiras que você quebrou. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está responsabilizando Moisés. Ele diz: foi você que errou, foi você que estragou, foi você que quebrou, Moisés, eu quero te permitir consertar aquilo que você fez. A gente olha para algumas pessoas, irmãos, é impressionante a dificuldade que elas têm de reconhecer seu erro. Isso é coisa antiga, irmãos, isso já vem desde lá de trás. Quando nós vamos lá para Gênesis 3, quando o primeiro casal caiu, Deus chega para Adão e fala: ô varão, por que você caiu? Ele diz: foi a mulher que tu me deste, foi essa coisinha linda que tu me deu aí, Senhor, que estragou tudo. A culpa dela é sua, mas a minha não. Aí vai para Eva: ô Eva, o que aconteceu? Ela diz: foi o cão, serpente me enganou, não sei de nada não, Senhor. Queridos, é impressionante a dificuldade que as pessoas têm de reconhecer o erro. Em outros momentos, a gente vê o Moisés tentando se justificar sem admitir culpa. Por exemplo, Deus manda ele falar a rocha, em vez de ele falar, o que ele faz? Ele fere a rocha. E Deus diz: porque você me desobedeceu, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E não entrou, irmãos. Se você ler lá em Deuteronômio 1:37, Moisés se apresenta diante do povo, ele diz: por causa de vocês, o Senhor me proibiu de entrar na terra. O que ele estava dizendo? Foi vocês que me irritaram. Se vocês não tivessem me irritado, eu não teria ferido a rocha, teria falado. Cá entre nós, irmãos. Se eu fosse Moisés, eu ia falar: Senhor, não dá para dar um jeitinho aí não? Aquele povo não era fácil, irmãos. Talvez se fosse eu e você no lugar de Moisés ali, eu não ia quebrar as tábuas do pé do monte não, irmãos. Ia sobrar na cabeça de alguém ali, certeza. Mas Moisés, ele não está reconhecendo o que ele fez de errado aqui, irmãos. Porque, presta atenção nisso, irmãos. Porque todo o processo de restauração, ele parte do princípio, onde eu e você reconhecemos aquilo que nós fizemos de errado. E Deus, ele só pode trabalhar nas nossas vidas, quando nós entendemos e reconhecemos, não somente o quanto a gente errou, mas quando nós entendemos e reconhecemos, o quanto a gente precisa dele na nossa vida. Amém? Por isso que nós precisamos entender o que Jesus diz lá em Marcos 2,17. Quando ele diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Porque quando ele diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, não é que existe gente sã de verdade. Porque se você pegar a alegoria do que Jesus está falando aqui, ele fala dele como Salvador, como médico. Logo, se ele como Salvador é o médico, o pecador é o doente. E a Bíblia diz que para ser sã, implica não ter a doença do pecado, e a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, irmãos. Não há ninguém nessa condição. Então quando ele diz que os sãos não precisam de médicos, não é que existe gente sã de verdade, mas por ele se enganar, e acreditar ser são, e não reconhecer essa doença, que era o pecado, o médico, que era Jesus, não podia fazer nada para eles. Por isso, todo o processo de restauração tem que estar acompanhado com arrependimento. E arrependimento está ligado ao quê? Admitir o erro. Amém? Segunda coisa que Deus teve que tratar com Moisés. Onde a primeira, reconhecer o erro. Segunda, Deus leva Moisés a aceitar as consequências. Todo erro vai ter consequência, querido. Isso é fato.
E eu louvo a Deus que Deus é um Deus de novos começos. Mas eu quero te dizer, querido, que é muito melhor não pecar do que pecar e ser restaurado depois. Porque quando a gente olha para que Moisés teve que passar aqui, irmãos, Deus disse: você vai se apresentar amanhã de manhã diante de mim, você vai subir de novo no cume do monte, você vai ficar de novo 40 dias sem comer, 40 dias sem beber, enfim, vai passar tudo de novo. Cá entre nós, se eu fosse Moisés, eu ia falar: Senhor, dá um jeitinho aí, dá para colocar um super bonder aí nessas tábuas, eu vou ter que passar tudo de novo, Senhor? Vai, querido, infelizmente vai. Ou felizmente, né, porque Deus, pela sua infinita graça, pelo seu amor incondicional para conosco, Ele nos permite a gente passar tudo de novo, até a gente entender e reconhecer aquilo que a gente está fazendo de errado. Que amor é esse, irmãos? Ele vai nos dando chance, Ele vai nos dando oportunidades, até a gente reconhecer o nosso erro. Porque toda vez que eu e você somos reprovados em alguma fase, nós vamos ter que voltar lá no início do estágio e passar tudo novamente. Davi, queridos, Davi comete um pecado terrível contra Deus. E a forma como o profeta Natan vem e revela o pecado dele, eu fico imaginando a vergonha que Davi deve ter passado aqui. Porque ele vem e conta uma história de uma terceira pessoa, só que Davi fica irado, irmãos, fica indignado. Ele diz: mas esse homem tem que morrer. Natan olha para ele e fala: pois é, mas esse homem é você, Davi. Por que Davi sentenciou o outro, irmãos? Porque achou que estava falando dele. Aliás, é muito mais fácil a gente reconhecer o erro dos outros do que o nosso. Então a estratégia de Natan foi boa. Vou falar primeiro que é do outro, depois eu conto que é dele. Por isso que Jesus diz que a gente enxerga o cisco do olho do irmão à distância. O problema é tirar a trave do nosso. Então quando Davi falou: esse homem tem que morrer, Natan falou: esse homem é você, querido, a casa caiu para ele. Porque pela lei de Moisés, Davi tinha que morrer, tanto pelo adultério com Betseba, quanto pelo decreto e a morte de Urias. E pelo decreto dele como rei, ele acabou de se sentenciar à morte, irmão. Você consegue entender isso? Ele era rei, ele mandava e desmandava, ele sentenciou sua própria morte aqui. Mas Natan olha para ele e fala: seu pecado foi perdoado, Davi, você não vai morrer. Eu fico imaginando aqui, irmãos, Davi já engatilhando um glória a Deus. Sabe os glórias do pastor João Amorim? Oh glória, não vou morrer, aleluia. Mas aí, queridos, aí vem as consequências. E às vezes as consequências são dolorosas, são doloridas. E para Davi foi. Ele diz: seu pecado foi perdoado, Davi, você não vai morrer, mas a espada dos amonitas que você usou contra Urias jamais vai se apartar da tua casa. Seu pecado foi perdoado, Davi, você não vai morrer, mas aquilo que você fez com a mulher do cara escondido, vão fazer com a sua luz do dia. Nas minhas contas, levou pelo menos uns 11 anos para Absalão dar o troco. Mas o troco chegou. Seu pecado foi perdoado, Davi. Você não vai morrer, mas a criança que foi gerada vai morrer. E Davi passa 7 dias ali se arrependendo, jejuando, com a cara no pó. Mas Deus olha para ele e fala: não adianta nada não, Davi. Vai morrer e ponto final. Por isso, queridos, mesmo quando eu e você alcançamos a misericórdia de Deus e ser perdoado, Ele vai deixar atrás de si um rastro de consequência. E nós precisamos saber lidar com elas. Amém? Terceira coisa que Deus teve que tratar com Moisés, onde a primeira
reconhecer o erro. Segunda, aceitar as consequências. Terceira, fazer restituição. A Bíblia diz que as primeiras tábuas foram feitas por Deus, preparadas por Deus e escritas pelo próprio dedo de Deus. Agora Moisés que vai ter que fazer outras tábuas, Moisés que vai ter que restituir Deus. Deus diz: as primeiras tábuas eu fiz, Moisés. Agora você vai ter que fazer outras tábuas para restituir as minhas tábuas que você quebrou. E eu não sei quantos perceberam isso, irmão. Mas quando Moisés sobe o monte pela primeira vez, ele não sobe carregando 2 pedaços de pedra. Agora ele vai ter que subir com as pedras. Ele vai ter que restituir Deus. Deus diz: você sobe e eu escrevo. Irmãos, não me pergunte isso. Eu não sei o que aconteceu nesse meio do caminho. Mas se você ler lá no final do capítulo 34, versículo 28 de Êxodo, quando Moisés desce, não foi Deus que escreveu, irmãos. Foi o próprio Moisés. Até isso ele teve que restituir Deus, ele restituiu por completo. E tem uma situação específica na Bíblia que Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa. Quem era essa pessoa, irmãos? Zaqueu. Ele disse: se eu roubei, se eu defraudei alguém por alguma falta, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Irmãos, tem gente que acha que pode ser restaurado sem pedir perdão para ninguém, irmãos. Eu não consigo entender isso. Tem pai e mãe que diz: graças a Deus, Deus já me perdoou, eu não tenho mais culpa de nada do que fiz do passado, glória a Deus, aleluia. E os filhos que você gerou? Não merecem um pedido de perdão? De como quem diz que hoje, entendendo o que é família, eu jamais teria ido por esse caminho. Mas eu quero te dizer, eu quero restaurar teu coração. Eu sei que eu não posso te dar uma família de novo, mas eu quero fazer o que tiver a meu alcance para restaurar teu coração. Queridos, há níveis de restituição a ser praticado. Mas tem gente que prefere manter no silêncio. Deixa para lá. Deus já me perdoou mesmo. Deixa que a criança cresça sem pai, sem mãe. Deus já me perdoou. Deixa que o coração dela seja devastado. Deus já me perdoou. Mas tem gente que até reconhece o que fez de errado, mas às vezes se enrosca num processo ali e não quer aceitar as consequências. Tem gente que até aceita as consequências, mas não querem pagar o preço, e não querem restituir. Querido, eu não sei de que forma você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você precisa pedir perdão para o seu ente querido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para a sua filha. Mas eu sei que Deus é um Deus de novos começos. E que Deus te permite começar de novo, nessa noite, querido. Porque, querido, isso não é bom só para você não, nem para a pessoa. Ficar guardando mágoa das pessoas, rancor, isso vai nos trazendo tantas doenças, querido. E o Senhor, Ele só está esperando uma atitude sua, para que Ele possa restaurar a tua família, para que Ele possa restaurar o teu casamento. Então vamos viver o verdadeiro evangelho, vamos perdoar, querido. Vamos liberar o perdão. Amém? Glória a Deus. Quarta e última coisa que Deus teve que tratar com Moisés, para a gente terminar. Onde a primeira, reconhecer o erro. Segunda, aceitar as consequências. Terceira, fazer restituição. Quarta e última, Deus leva Moisés a voltar ao lugar de cumprir a sua missão. Vá comigo, por favor, em Êxodo 34, versículo 29.
Quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do seu rosto, o rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Aqui nós vemos o Moisés diferente da primeira subida. Deus me designou para ensinar, para falar, para pregar a tua palavra, então é isso que eu vou fazer. Com isso, nós precisamos entender que as pessoas, elas podem ser consertadas. As famílias, elas podem ser restauradas. A dignidade emocional e espiritual, ela pode ser devolvida. E nós podemos voltar a cumprir a missão de Deus nessa terra. Aleluia, irmãos. O que diz a visão de Ezequiel 37? Ele vê um vale de ossos secos, que fala da miséria espiritual, o ponto de apostasia que a nação de Israel chegou. Ele diz na visão, profetiza. E ele começa a profetizar. Ele diz, sopra fôlego de vida, sopra espírito sobre o vale de ossos secos. Ezequiel descreve na visão que um rebuliço começa a acontecer aqui. Cada osso começa a se juntar com teu osso, começa a revestir de carne, de pele, de ligamento. Ezequiel descreve que não se levantou um monte de gente que estava caído, agora está restaurado, mas se levantou um grande exército, irmãos. Um exército que vai cumprir o plano e o propósito de Deus nessa terra. Um exército que vai cumprir a missão de Deus nessa terra. Um exército que vai colocar debaixo dos pés o reino das trevas. Aquilo que vier pela frente, irmãos. Queridos, nós precisamos entender que o sopro de restauração de Deus é para fazer com que a gente volte a funcionar no ministério. É para fazer com que a gente volte a cumprir a missão de Deus nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir fazendo uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o rosto de Moisés brilhou, irmãos? Você poderia me dizer, 40 dias na glória, na nuvem, face a face com Deus, sem beber e sem comer? Até eu. Mas aí eu te pergunto, então por que o rosto de Moisés não brilhou nos primeiros 40 dias? É verdade, irmãos, nos primeiros 40 dias, o rosto de Moisés não tinha brilhado. Ele estava na nuvem, na glória, face a face com Deus, ele não tinha nem quebrado as tábuas ainda, hein? Então tem alguma coisa que fez Moisés brilhar na segunda, que impedia ele de brilhar na primeira. E que o Espírito Santo falou no meu coração, querido, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. É que a glória de Deus não vai se manifestar em pessoas que acham que são perfeitas. A glória de Deus não vai se manifestar em pessoas que acham que são perfeitas, querido. A atitude de Moisés é a única diferença que você vai encontrar entre a primeira e a segunda subida. Na primeira, o que ele faz? Ele tenta ensinar Deus como ser Deus. Ele diz, o que é isso? Você não sabe ser Deus? Não, deixa que eu te ensino. Queridos, eu não creio que Deus só não destruiu aquele povo porque Moisés pediu. Eu creio que Deus estava dizendo, Moisés, você está me pedindo uma coisa, Moisés, que nem você tem condição de fazer. E eu vou te mostrar isso. E Moisés, ele entra numa decepção tão grande, irmãos, depois que ele quebra aquelas tábuas. Sabe o que ele diz para Deus? Senhor, me mostra a tua glória. Eu não te conheço. Eu achei que você fosse um Deus que não soubesse cuidar direito daquele povo. Mas na verdade, se você fosse o Deus que eu achei que você fosse, você não ia acabar apenas com aquele povo não, mas você ia acabar comigo também.
Deus diz: Moisés, você realmente quer conhecer a minha glória? Eu vou te dar uma experiência limitada, Moisés. Eu vou passar de costas, na fenda, na penha da rocha. Porque se eu passar de frente, Moisés, a minha glória você não suportaria, você morreria. Mas quando eu passar, Moisés, não é só isso que vai acontecer, não. Quando eu passar, eu vou dizer o que vai acontecer. Eu vou fazer resplandecer diante de você o meu nome. Querido, você consegue entender isso? O rosto de Moisés brilhou, irmãos. A presença de Deus era tão grande na vida dele, que o rosto dele brilhou. Deus diz: Moisés, eu sou clemente, Moisés. Eu sou longânimo. Você precisa mudar a forma como você se olha. Você precisa mudar a forma como você me olha. Eu sou um Deus de novos começos. Eu sou um Deus de restauração. Eu sou um Deus que te transforma. Eu sou um Deus que te liberta. Eu sou um Deus de novos começos. Eu sou um Deus que te ama, Moisés. Moisés, muda a forma como você se olha. Muda a forma como você me olha. Porque a glória de Deus não vai se manifestar num ambiente onde apenas julgamos as pessoas, onde não temos misericórdia com elas, onde podemos pisar em qualquer um. Mas a glória de Deus vai se manifestar quem entende o coração de misericórdia de Deus. E se nós queremos essa glória, irmãos, é nesse lugar que nós precisamos estar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Pedir já para os músicos subirem. Tem uma unção de cura aqui nesse lugar, querido. Estamos começando mais um ano. E eu acredito que você não quer ter mais um ano da mesma forma que você teve o ano passado. E eu acredito que Deus tem grandes coisas para realizar nessa noite, querido. Não perca essa oportunidade, querido. Eu vou orar, primeiramente para você que quer começar de novo. E você que foi tocado com essa palavra, eu vou pedir para que você venha até aqui à frente, que eu vou pedir para os pastores, os intercessores, estar orando por você. E você que precisa de uma cura, eu creio que Deus tem uma unção especial aqui nessa noite. Então já saia do seu lugar, pode vir até a frente. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de você nessa hora, Espírito Santo. Pode vir, querido, pode vir. Não apenas tocando a vida daqueles que precisam começar de novo, mas cada um de nós que muitas vezes tem se tornado um empecilho para quem precisa começar de novo. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos para entender o amor de misericórdia que o Senhor é. Para entender o Deus de amor que o Senhor é. Entender o nível de restauração que o Senhor nos oferece. Eu oro para que cada um de nós, que está sendo, que será transformado no nosso meio, que não apenas chega a um lugar onde faz parte, que trabalha com um exército para o Senhor, mas que, ó Deus, seja um instrumento de restauração na vida de muitos outros, que precisam começar de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que se torne verdadeiros agentes do Teu reino, que recupere e levante o caído, e que entenda o grito do coração de um Deus, que Ele não vai esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega, em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração entenda a visão restauradora do seu próprio coração. Eu oro para aqueles que precisam começar de novo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Amém.